Olá pessoal, eu me chamo Melk e hoje nós vamos comparar duas séries interessantes. A primeira série é a que a gente já fez, olha, elevado a x, e a segunda série é a função raiz quadrada de x. Bem, o formato delas é interessante porque quando x é igual a zero, aqui eu tenho uma curvatura, né? Eu tenho como escrever uma reta tangente aqui. Já no caso dessa função aqui de baixo, eu não consigo fazer isso, porque no zero eu não consigo escrever, né? Quero dizer, a derivada ela é nula aqui. Vamos tentar entender isso daí. Bem, essa série que a gente já desenvolveu, essa daqui como é que seria? É a mesma ideia. A gente vai primeiramente fazer o A0. O A0 será igual a C0 x elevado a zero. A gente já sabe que x elevado a zero ele vai virar 1. E o C0 vai ser simplesmente zero, né? Porque quando x é igual a zero, essa altura aqui da função é zero também. Então o A0 será igual a zero. Esse aqui é o nosso primeiro termo. Agora a gente pode derivar essa função aqui. Outra coisa, né? A gente sabe que o A0 é a função sem derivar. Ou seja, entre aspas, a derivada zero. Então, se a gente só substituir zero aqui, ou seja, a raiz quadrada de zero, a gente sabe que dá zero. Então, está tudo certo, está ok. Agora, o que a gente vai fazer? A derivada, né? Raiz quadrada de x, a gente sabe que a gente pode escrever dessa forma. Raiz quadrada de x é igual a x elevado a 1 sobre 2. Então, a primeira derivada dessa função vai ficar a derivada de raiz de x é igual a derivada x elevado a 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 2, né? Pega o expoente e coloca na frente, que é x, e agora eu só tenho que subtrair 1 menos 1. Eu tenho que somar com menos 1 o expoente aqui. E isso aí vai dar menos 1 sobre 2, né? Ou seja, eu tenho um meio, né? Eu vou tirar 1, vai ficar com menos 1 sobre 2, menos meio. E aí eu tenho que fazer isso aqui em zero, né? Isso aqui vai dar zero, né? Qualquer coisa elevada a zero, vai dar zero. Então, o meu A1 vai ser igual a zero também. Porque não importa o valor do C1 e nem a potência, né? Vai ser tudo zero. Então a gente conclui que essa série ela é totalmente nula. Isso quer dizer que não é possível você desenvolver uma série de potências de raiz quadrada de x no zero. Justamente porque a derivada aqui é nula. Todas as derivadas são nulas. Então a gente tem que escolher um outro ponto. E a partir desse novo ponto que a gente vai fazer o desenvolvimento. Eu escolhi o 1, porque a raiz quadrada de 1, a gente sabe que é 1, né? Já a raiz quadrada de 1,1 para frente, a gente já pode usar. Mas você pode usar qualquer ponto, desde que você consiga escrever uma reta tangente aqui e também seja diferente de zero. A derivada ela não pode ser nula em todos os termos, certo? Senão a gente vai ter uma série nula. Então aqui no caso, como é que a gente vai fazer? Primeiramente a gente determina o A0. O A0 a gente sabe que é C0, X0, X0 não, né? Só X elevado a zero. Esse cara vai dar 1, é a mesma história. Então no caso A0, ele se traduz em simplesmente uma função constante que passe pelo ponto de interesse, né? O ponto que a gente quer desenvolver a série. Então no caso essa C0 será igual a 1, porque é uma constante igual a 1, né? Certo? Então beleza, esse aqui é o nosso A0, né? É a nossa função quando x é igual a 1. Ok? Agora observe, daqui em diante nós vamos ter os ANs, né? Vai ser o AN igual a CN A elevado a N. Ah não, né? X.
Então, a partir do termo a zero, a gente já vai ter as potências ali de fato, né? Diferentes. Então, no caso, a gente vai ter a nossa reta, né? Que a gente vai poder escrever aqui. Reta tangente nesse ponto, x. E a gente vai ter a parábola, né? A parábola vai ser para baixo aqui, né? Então, a gente vai ter uma parábola aqui, ó. Uma parábola com concavidade para baixo. Porque, né? É a curva que mais se ajusta aqui. Então vai ser mais ou menos assim essa série de potências. Mas observe, para que seja possível a gente desenvolver em torno de um ponto diferente de zero, a gente tem que deslocar essas curvas, né? Observe que quando Euler, quando a gente fez a série dessa função, a gente escreveu a parábola, a função constante, a reta, né? Ou seja, as potências de x, as curvas formadas pelas potências de x, todas no zero. Mas quando a gente vai ter que passar aqui a usar um ponto diferente de zero, a gente tem que deslocar não somente na altura, né? Que é o que o termo a zero faz, que ele desloca na altura aqui das curvas. Mas a gente também tem que deslocar aqui na lateral, né? Para a esquerda. A gente tem que deslocar uma unidade para a esquerda. Então, enfim, por que a gente tem que fazer isso? Por causa dessa propriedade, ó. O termo a zero, ele é diferenciado porque é o termo que não tem x ali, né? Porque x é zero. E também porque ele é o único que contribui 100% com exatidão. Ele é 100% exato, somente ele, quando x é igual a x0. O x0 é o x que a gente está desenvolvendo, né? No caso aqui, ó, x0 igual a 1. No vídeo anterior, o x0 era igual a 0. Então, isso aqui tem que valer. O A0, ele vai contribuir com 100% da exatidão da série. Ou seja, vai ser uma série de um termo só. Enfim, vocês entenderam. E somente ele vai contribuir em 100% somente quando x for igual a 0. Então, isso quer dizer que quando x é igual a 0, todos os meus ANs eles vão contribuir em 0% com a exatidão. Isso quer dizer que eles têm que ser nulos. Quando x for igual a x0, os ANs ali, com exceção do A0, todos eles têm que ser igual a 0. Todos eles vão se anular. Ok? Então é interessante a gente olhar desse ponto de vista, né? A0 como um termo separado e os ANs depois dele, todas as potências. Então logo, o que é que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Essa potência aqui ela tem que zerar. Ok? Então, como é que vai ficar a minha série? A gente sabe que a gente tem que multiplicar por 1 sobre n fatorial, porque vem das derivadas das potências, né? A gente tem que multiplicar por f de x 0. Ou seja, a gente vai multiplicar aqui pela derivada nos pontos x 0 aqui, né? Porque a gente tem que encaixar certinho a curva. E isso tem que ser multiplicado por x menos x 0 elevado à enésima potência. Por quê? Quando x for igual a x0, esse termo aqui vai se anular. Então vai ficar 0 elevado a n. 0 elevado a n vai dar 0. E 0 vai anular todo mundo. Ele só não vai anular o termo A0, porque ele não tem x, né, ali. Ou seja, vai ser o A0 mais todo esse resto aqui. Quando o x for igual a x0, esses termos vão se anular, vai ficar só A0 contribuindo com 100% da exatidão. Ok? Então, no caso, como é que ficaria na forma geral? A série de potências ali de uma função f de x com n conversando em 0, né? Porque é fatorial, ainda até infinito, de quem 1 sobre n fatorial multiplicado pela função ali
em x0. E aqui a gente tem as enésimas derivadas, né? Esqueci de colocar aqui, ó. Tem que derivar n vezes essa função. E daí vem multiplicando x menos x0, para que essa parte anule os termos, quando eles forem iguais, elevado à enésima potência, certo? Então, o nosso assunto sobre séries de potências, como a gente faz as séries de potências a partir da função, se esgotou por aqui. Ou seja, você vai aplicar essa fórmula aqui, né? Todos os termos são dados por essa fórmula. 1 sobre n, a gente sabe que vem da derivada das potências. F de x0, o ponto de interesse, que a gente quer desenvolver a série. A gente às vezes tem que escolher, né? Porque nem sempre é possível fazer em torno de zero. Ok? E uma outra coisa interessante é que, imagine que você queira... Você tem uma função assim, aí tem o 1, né? Aqui tem o 0. 1, 2. A gente sabe que a série, ela vai colocando polinômios aqui em cima, né? Quer dizer, potências de x. Aí ela vai abraçando a curva, né? E vai atingindo uma exatidão maior quando a gente se afasta do ponto de interesse, né? Imagina que o nosso ponto de interesse é esse, ó. F, enésimo. Enfim, o nosso ponto é aqui. O x0 é igual a 1 também, né? Então, você desenvolve a série aqui, mas você quer calcular, de fato, no 2, né? E tem o 3, ó. Mas você quer calcular no 3. É mais vantajoso você desenvolver a série mais próximo do ponto que você quer calcular. Ou seja, se você desenvolve a série em 0 aqui e quer calcular o 3, você vai ter que usar bastante termos para obter uma precisão de 2 casas decimais, por exemplo. Agora, se você faz o desenvolvimento da série no 2, você vai precisar de bem menos termos para poder chegar nessa mesma precisão, né? Porque a precisão ela vai depender da distância do x0, né? Ali. Quanto mais distante, mais termos você tem que fazer, você tem que desenvolver para ter a soma parcial, ok? Então, isso tudo é interessante, né? Às vezes é sim possível você fazer aqui, mas você quer uma precisão maior, né? Quer ter ali um valor mais confiável e você faz mais próximo. Mas tudo isso você tem que saber de cabeça, né? Caso você não tenha calculadora, mas você tem que saber o valor das derivadas no ponto de interesse. Também não é qualquer um. Aqui, por exemplo, eu escolhi no f de 0, nos f's de 0. Eu sei que e elevado a 0 vai dar 1 sempre, né? Por isso que a gente fez a série no vídeo anterior com todas as derivadas igual a 1, né? Porque a derivada é ele mesmo, então todas as derivadas eram 1. Então a gente só multiplicava 1 nesse termo aqui, ó. Já quando é essa função, não. Cada termo vai ter um valor diferente. Ok? Vamos tentar fazer. Então, olha só, o A0, ele, no caso, né? F do A0 é a própria A0. Aí vai ser a primeira derivada, né? A gente fez a primeira derivada aqui, ó. Só que a gente vai colocar 1 aqui nesse ponto, né? Então, ou seja, vai ficar 1 sobre 2 multiplicado por 1 elevado a menos 1 sobre 2. Ok? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2, certo? Multiplicado por 1 sobre 1 sobre 2. Isso aqui, pessoal, vai dar o quê? 1 sobre raiz quadrada de 1. Só que raiz quadrada de 1 dá 1. Então esse termo aqui todo vai dar 1. Ó. Então esse termo aqui, na verdade, ele vai ser 0,5. Ou 1 sobre 2. Então é isso. Agora a gente vai desenvolver o próximo termo, né? A gente tem que derivar 2 vezes, ou seja, a derivada da derivada. Então vai ser 1 sobre 2 multiplicado por menos 1 sobre 2. A gente multiplica o expoente aqui e vai ficar x. Isso daqui vai ficar sendo mais, não é menos, né? Menos 1. Fazendo aqui em cruz, né?
2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Aqui eu tenho 1, ó, vai ficar menos 1, multiplicando, ó, e aqui multiplica também, ó, 2. Ou seja, vai ficar menos 3 sobre 2. Então vai ficar aqui, ó, menos 3 sobre 2. Agora complicou, né? Eu só sei que esse termo vai dar negativo. Então vou recorrer à calculadora lá, pra gente ver qual é esse resultado aí. Vamos ver aqui. No caso é menos 1 sobre 4, né? Aqui, menos 1 sobre 4. Multiplicado por 1. Esse 1 é o nosso ponto de interesse, né? Só que a gente tem que elevar ele a menos 3 sobre 2. Ok, ó. Ó, menos 1 quarto. Eu já fiz o produto aqui, ó. 1 elevado a menos 3 sobre 2. Vai dar... faltou um multiplicado, né? Olha, menos 0,25. Então, vai ficar aqui menos 0,25. Então, a gente já pode montar a série, né? Então, a raiz quadrada de x vai ser igual a... Quem é o A0? É 1. O A0 vai ser igual a 1, né? A nossa reta aqui, ó. Mais... Utilizando a fórmula, ó, vai ficar 1 sobre 1 fatorial, multiplicando f de x0 na primeira derivada foi igual a 0,5, né? 1 sobre 2, a gente coloca aqui. 1 sobre 2, né? Multiplicado por quem mais? Ó, fatorial de 1. Aqui deu 1 sobre 2, né? A primeira derivada. Mais isso aqui, ó. X menos... Quem é o x0? 1. Isso aqui é elevado à primeira potência, então não preciso colocar. Quem é o próximo? O próximo termo deu negativo. Essa aqui é a segunda derivada que a gente fez. Ó. Então ficou mais, né? 1 sobre 2 fatorial, ó, porque agora o n é 2, né? Essa minha derivada aqui deu 0,25. Segunda derivada, né? Menos 0,25. E eu vou multiplicar isso por x menos x0, só que elevado à segunda. E assim por diante, né? Se você quer fazer o termo, esse aqui é o A0, né? O primeiro termo, que é igual a 1. Esse aqui é o meu A1. Ó, x elevado à primeira derivada, ó, menos 1, para poder anular, né? Quando x for igual a x0. Aqui, esse outro termo, ó, você vai ajeitar ele, né? Vai reduzir. Vai ficar o A2, certo? Então é x menos x0 ao quadrado. Aqui é o f de x0, segunda derivada, 1 sobre 2 fatorial, né? Então eu acho bem tranquilo de decorar, né? Porque, ó, 1 sobre n a gente sabe de onde veio. Derivada enésima. X elevado a n, né? Então aqui já seria 1 sobre 3 fatorial, né? Seguindo a sequência. Aí eu teria que derivar isso aqui de novo. Aí ficaria, ó, menos 1 quarto, né? Eu sei que é esse produto aí. Multiplicado por menos 3 sobre 2, ok? Elevado a x. E aí eu vou ter que fazer aquele mesmo lance lá, né? Menos 1, 1. E vai ficar, no caso aqui, menos 3, menos 2 sobre 2, né? Que é igual a menos 5 sobre 2, ok? Então aqui vai ficar menos 5 sobre 2. E aí eu tenho que fazer esse produto, né? Que vai ficar 3 mais 3, né? Sobre 8. X elevado a menos 5 sobre 2. Então eu tenho que calcular isso aqui em 1 na calculadora. E jogo aqui, faço o meu terceiro termo e concluo, né? Coloco aqui f de x0, a terceira derivada dele, multiplicado por x menos x0, elevado à terceira, e assim por diante, infinitamente, né?
Ou seja, aqui você vai fazendo todos os termos. Você faz quantos termos quiser. E outra coisa que a gente pode observar é que é uma série alternada, né? Porque aqui a gente tem mais, menos, porque a cada vez que a gente deriva, a gente tem que multiplicar o expoente com o número que está na frente. Então vai ficando mais, menos, assim vai. Certo? E é isso. Basicamente a transformação, né, de funções em séries você faz dessa forma aqui. Ok? Agora nos próximos vídeos a gente vai ver qual é o raio de convergência, né, dessas séries aqui, porque a gente só fez a série, mas a gente não sabe qual é o raio de convergência. A gente vai fazer o teste de convergência, vai ver quais são os valores de x que isso aqui converge, e a gente vai também fazer o inverso, né, pegar uma série ali que a gente fez, e a partir dessa série a gente sabe qual é a função que ela converge. A gente vai pegar uma série aqui, uma sequência ali, e fazer uns cálculos e a gente vai ver qual é a função que é igual a ela, certo? Mas é isso, sempre tomando cuidado que tem os x que são válidos, né? A gente tem um raio de convergência. Fora daquilo ali, essa igualdade não vai valer, ok? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.